A proposta é reduzir o número de vereadores. Hoje são 15, passaria para 9. Aqui no estúdio, o vereador Luiz Emanuel, ele é do PPS e é a bancada do PPS que está propondo essa ideia de reduzir o número de vereadores. Tem vereador demais? Vereador Luiz Emanuel, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Tati. Na verdade, tem uma exigência natural de uma cidade super exigente como a nossa, num momento nacional, onde a compreensão é que o Estado está muito inchado e a máquina pública precisa reduzir seus custos até para acompanhar esse momento difícil da vida orçamentária dos municípios, que precisa ser repaginado. Vitória precisa ser repaginada, ser reconstruída numa nova perspectiva. Aquela cidade rica que existia ano passado já não existe mais. Depois do fim do Fundap, o orçamento da cidade hoje é 200 milhões a menos do que foi há 2 anos atrás. Enfim, a Câmara Municipal, que vem ao longo dos anos se moralizando internamente, nós não temos celular pago pelo dinheiro do contribuinte aos vereadores, nós não temos carro, gasolina, 13º, como não deveríamos ter nunca, mas já tivemos um dia, né? O reajuste dos vencimentos dos vereadores de Vitória, que é o menor vencimento de todos os municípios das capitais brasileiras, ele é feito de acordo com o reajuste dos servidores municipais. Esse ano, por exemplo, os servidores não tiveram reajuste, tampouco os vereadores tiveram. Então, nós estamos numa fase avançada de discussão profunda com a sociedade sobre a melhor forma de conter os gastos públicos. De quanto é o salário de um vereador em Vitória? Hoje, líquido é R$ 6.400. Repito, é o menor vencimento, não é salário, vereador tem vencimento. O salário tem os profissionais que atuam nas suas respectivas áreas, mas são R$ 6.400 líquidos, que é o menor vencimento das capitais brasileiras e da Grande Vitória, exceção do município de Viana, né? Sendo que nós pagamos as nossas próprias contas, como deve ser, temos nossos próprios carros, gasolina. É preciso que a sociedade saiba disso. Não existem privilégios na Câmara de Vitória. Eu me lembro, alguns anos atrás, quando havia uma proposta no sentido oposto, de aumentar o número de vereadores. E o argumento era o seguinte: não, pode aumentar, que não vai aumentar o gasto da Câmara, porque esse repasse já está estabelecido. Agora, vai diminuir bem o gasto, assim, quanto o dinheiro do cidadão vai para a Câmara? Mário, o artigo 29 da Constituição Federal, ele estabelece como limite teto máximo de repasse dos municípios para as câmaras municipais 5% do orçamento total do município. A Câmara de Vitória hoje tem 1,77%. Ela já veio reduzindo ao longo dos anos. Isso em função da mobilização social, da exigência natural dessa nossa cidade e do trabalho da imprensa, que fiscaliza e torna mais vulnerável, como tem que ser, os poderes, né? E a Câmara de Vitória hoje pode reduzir mais esse percentual. Vitória tem 90 km² de área. É uma cidade pequena. 9 regiões administrativas. A bancada do PPS, eu, vereador Fabrício Gandini, vereador Vinícius Simões, compreendemos de maneira com unidade que nós podemos e devemos ter uma sociedade voltada para uma relação muito mais próxima do representante se a gente conseguir distribuir esses vereadores por cada região administrativa. Na verdade, nós estamos exercitando o futuro modelo do voto distrital, que é o que nós defendemos. Se diminui de 15 para 9, quanto é que o cidadão vai economizar aí? Quanto a menos vai para a Câmara? A Câmara de Vitória economizaria em 4 anos de uma legislatura inteira 20 milhões de reais. 5 milhões por ano. Hoje o orçamento da Câmara para esse ano, repito, que é de 1,77, poderia ser de 5%. Os vereadores vêm trabalhando para isso, para poder conter esses gastos. O senhor fez Desculpe, pois não. É de 27 milhões aproximadamente. Se a gente tivesse se a gente tivesse esse projeto passado, o ano que vem nós podemos reduzir em 5 milhões. 5 milhões você pode fazer muita coisa na cidade como a nossa. Uma grande escola, uma creche, que nós temos essa demanda na cidade. Perfeito. O senhor já rebateu aqui esse argumento de que diminuindo o número de vereadores diminui a representatividade, que é o que a gente ouve com muita frequência. É importante ter vereadores para ter representatividade, para o cidadão se sentir presente lá na Câmara. O senhor acha que, como já tem as regiões administrativas, esse argumento não procede? Creio que não. Na verdade, se fizer uma enquete com a população e perguntar se as pessoas conhecem todos os 15 vereadores da Câmara de Vitória, possivelmente vocês vão ter uma surpresa negativa. Uma grande parcela não sabe recitar o nome desses vereadores. Como é difícil você recitar, por exemplo, o nome dos ministros que nós temos na República hoje. Essa coisa ela acabou se tornando uma substituição e um afastamento da sociedade. Nós precisamos fazer um exercício permanente na política, e é isso que o Brasil faz hoje, para construir um novo cenário. Um novo cenário que habilite as pessoas a confiar um pouco mais nos poderes. As pessoas me perguntam assim nas ruas, e eu tenho respondido assim, mas por que só fazer agora? Eu disse, olha, porque a dinâmica do parlamento ela é muito própria, é muito particular. O Cunha poderia ter caído ano passado, está caindo hoje. Então, assim,
é do resultado do jogo parlamentar, e eu repito, a gente vem exercitando e evoluindo com alguns procedimentos, e esse momento agora é o momento de fazer essa discussão. Você está dizendo que o objetivo é ajudar nesse momento, nessa crise econômica que a gente vive, reduzir os gastos. O Richard Silva mandou uma mensagem aqui para a gente dizendo que ele acha que tem muitos assessores. Ele diz, os assessores lotam os gabinetes. Não seria o caso de diminuir os assessores e assim também reduzir custos? A bancada do PPS também acha. Há 30 dias atrás, aproximadamente, a mesa diretora da Câmara apresentou um projeto de resolução que foi aprovado pelo plenário, reduzindo de 20 para 15 número de assessores por cada gabinete. São 20 hoje? Eram 20 no total, máximo, você pode ter até 20, e foi reduzido para 15. Nós contrapusemos essa proposta e apresentamos uma proposta para reduzir de 20 para 10 e para reduzirmos a metade da verba de gabinete, que hoje é R$34 mil. Nós queremos pagar bem, nós precisamos pagar bem o servidor da Câmara que trabalha com o vereador, até para qualificar o trabalho do vereador. Um bom jornalista, um bom advogado, um bom publicitário. Você precisa desse trabalho, da recomendação dessas relações para fora. Agora, você pode reduzir. Hoje a Câmara de Vitória trabalha, então nós já avançamos, eram 20, agora podemos, a partir do ano que vem só poderão ser 15 no máximo, mas nós podemos avançar mais. E tem assessores da Câmara também, fora os assessores dos vereadores, tem profissionais que prestam assessoria em geral ali para a Câmara que já poderiam fazer esse trabalho para os vereadores? Mário, olha, na verdade nós não temos na instância Câmara Municipal, até porque tem um curto espaço para isso, setores distribuídos para que você possa criar uma assessoria coletiva. Talvez seja esse um novo modelo que nós podemos implementar no futuro. A Assembleia Legislativa, por exemplo, tem suas comissões, a Câmara funciona num modelo parecido hoje. As reuniões das comissões da Câmara são dadas publicidade, elas são regulares, semanalmente, no horário de sessão, antes das sessões, gravadas e transmitidas. Mas você não tem um corpo técnico voltado para essas comissões permanentemente, a não ser o Departamento Legislativo. Vereador, o senhor tem como fazer uma comparação com outras cidades, pela área e a população de Vitória, se a gente comparar com São Paulo, por exemplo, isso é possível? Pois é, São Paulo tem 55 vereadores, aproximadamente, cada um desses representa um total de 200 mil, 250 mil pessoas. É um para cada 200 mil em São Paulo? Aqui em Vitória é um para cada 25. Ou seja, pela proporção que está estabelecida na relação de São Paulo, Vitória poderia ter no máximo 2. Tá certo? Quer dizer, 2 claro que não é viável. Então, até porque a lei federal estabelece um máximo de 9. Eu acho que acaba sendo para qualquer cidade com 50 mil habitantes, um mínimo de 9 algo suficiente. Vitória, apesar de ser a capital dos capixabas, e aí, Mário, nós precisamos evoluir para um novo modelo. Eu defendo intimamente que a gente possa ter no futuro, na verdade, uma Câmara metropolitana. Os problemas da Grande Vitória são os mesmos, ambientais, de mobilidade urbana, de educação, de saúde. As unidades de saúde de Vitória, que são as melhores do país hoje, o melhor sistema público de saúde municipal do Brasil é de Vitória, atende usuários de todos os municípios da Grande Vitória. Perfeito. Acho que nós deveríamos ter uma situação onde a região metropolitana fosse uma cidade, entre aspas, única. Estão chegando algumas participações aqui para a gente. A Bernadette Barbosa e o Marcos Costa estão aqui parabenizando o vereador pela iniciativa. Para a gente encerrar, quantos votos precisa para que esse projeto passe? São 15 vereadores, 3 já tem, que é da bancada do PPS. Quantos são necessários? E é uma decisão interna da Câmara, tem que passar pelo prefeito, enfim. Como é que está essa situação para analisar esse projeto? Na verdade, é um projeto de resolução, né? Na verdade, é uma emenda modificativa à lei orgânica do município. Sim. Então, depende da maioria, 2/3 da Câmara, 10 votos. Eu creio que os vereadores de Vitória vão refletir profundamente sobre isso. A Câmara tem primado por um debate muito intenso. E quando é que votaria isso? Quando é que vai ser a votação? Já tem alguma coisa prevista? Não, agora depende da mesa diretora. Como eu disse, é um rito muito próprio do parlamento que nos impõe nesse momento fazer esse exercício e, se aprovado, naturalmente, a gente já tem um novo cenário para se avizinhar a partir de agora. Muito obrigado ao vereador Luiz Emanuel por ter vindo aqui ao Bom Dia, exposto essa ideia da bancada do PPS de reduzir o número de vereadores na Câmara de Vitória. De acordo com o vereador, isso vai representar uma economia, dinheiro do cidadão, que poderia ser utilizado de outras formas. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Não há de quê. Muito obrigado a vocês todos. Parabéns. Bom dia.